O sonho do homem ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Quarta parte. Agora reparem. Admitamos que tudo isso foi apenas um sonho. Mas a sensação de amor que aqueles homens belos e inocentes me demonstraram perdura em mim através do tempo, e eu sinto como esse amor, já distante, recai sobre mim. Vi-os, conheci-os, amei-os e mais tarde sofri por eles. Oh, compreendo e compreendi-o desde o primeiro instante, que não poderia entendê-los em muitas coisas. Parecia-me incompreensível, como parece aos progressistas russos contemporâneos e aos maus petersburgueses, o facto de, sabendo eles tanto como sabiam, não possuírem a nossa ciência. Mas não tardei a comprovar que essa ciência se nutria de conhecimentos diferentes dos da Terra e que as suas preocupações eram também de outra índole. Não tinham desejos, estavam tranquilos e contentes, não aspiravam, tanto como nós, a conhecer a vida, pois a sua estava completamente preenchida. Mas o saber deles era mais fundo e elevado que a nossa ciência, porque esta procura explicar a vida, pretende ser ela própria a cimentá-la, para mostrar aos homens como devem viver, ao passo que eles sabem como hão de viver. E isto percebo eu, ainda que não possa compreender a sua ciência. Mostravam-me as suas árvores, mas eu não podia sentir do mesmo modo que eles a grandeza do amor com que as contemplavam. Tal como se essas árvores fossem homens. E vejam, pode ser que não me engane ao dizer que até falavam com elas. Sim, conheciam a sua língua e estou convencido de que as árvores os entendiam. E olhavam da mesma maneira todo o resto da natureza e os animais que pacificamente viviam com eles, e em vez de atacá-los, amavam-nos, vencidos pelo seu amor. Apontavam para os outros e diziam-me qualquer coisa que eu não compreendia, mas estou convencido de que estavam em relações com as estrelas do céu, não por meio do pensamento, mas de outro modo qualquer. Oh, aqueles homens não se esforçavam porque eu os compreendesse. Amavam-me, sem necessitarem da minha compreensão. Mas, além disso, eu sabia que também eles jamais viriam a compreender-me, e por isso nunca lhes falei da nossa terra. Limitava-me a beijar diante deles aquela em que viviam, e a adorá-la. E eles viam isto e deixavam que eu o fizesse sem dizerem nada, sem se envergonharem de que eu a amasse ao mesmo tempo que eles. Não sofriam por minha causa quando, arrasada em pranto, lhes beijava os pés, pois sabia o amor com que me o pagavam. Às vezes perguntava a mim próprio, admirado, como poderiam eles ofender, uma só vez que fosse, um homem como eu, ou suscitar sequer em mim um sentimento de inveja ou de ciúme. Às vezes perguntava também a mim próprio como é que eu, qual embusteiro e enganador, não lhes comunicava alguns dos meus conhecimentos, de que naturalmente não tinham a menor ideia, para fazê-los cair no espanto ou simplesmente por seu amor. Eram bonacheirões e joviais como crianças. Vagueavam por entre os seus bosquezinhos magníficos e floridas pradarias, entoando lindas canções, e sustentavam-se dos frutos das árvores e do leite dos animais que os acompanhavam. Preocupavam-se pouquíssimo com a alimentação e com o vestuário. O amor existia também entre eles e geravam filhos, mas nunca verifiquei que fossem vítimas desses arrebatamentos de cruel lascívia que se apoderam de quase todos os homens desta nossa terra, de todos, sem exceção de nenhum, e que constitui a única origem da maior parte dos pecados da nossa humanidade. Alegravam-se com os recém-nascidos, que consideravam como novos comparticipantes da sua felicidade. Não conheciam nem a luta, nem a inveja, nem sequer sabiam o que isso fosse. Os filhos dos outros eram também os seus filhos, pois formavam todos uma só família. Quase não sofriam doenças, apesar de morrerem, mas os seus velhos extinguiam-se suavemente, como se dormissem rodeados dos seres queridos, deitando bênçãos, sorrindo e acompanhados pelos seus olhares claros e alegres. Nunca vi dor nem lágrimas à cabeceira de um moribundo, mas um amor exaltado até ao êxtase, até ao fervor tranquilo e puro. Poder-se-ia quase acreditar que, inclusivamente depois da morte, continuavam em comunicação com os mortos e que ela não interrompia a sua vida terrena.
Mal me compreendiam quando eu interrogava acerca da vida eterna, mas, pelos vistos, estavam tão convencidos da sua existência que nem por um momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não possuíam templos, mas mantinham-se numa identificação vital com o todo. Não professavam crença alguma, mas viviam na convicção consciente de que, quando as suas alegrias terrenas tivessem alcançado os limites da natureza terrenal, viria para todos eles, tanto para os vivos como para os mortos, um mais íntimo contacto com o todo. Aguardavam alegremente esse momento, mas não ansiavam porque chegasse nem sofriam por isso. Tinham já como que esse gozo antecipado na alma e comunicavam-no uns aos outros. À noite, antes de adormecer, cantavam em coros harmoniosos. Exprimiam nessas canções vespertinas os sentimentos que experimentavam durante o dia e gabavam e estimavam o dia que passara, despedindo-se dele. Louvavam a natureza, a terra, o mar e os bosques. Louvavam-se e elogiavam-se mutuamente nas suas canções, da mesma maneira que se louvam as crianças. Essas canções eram singelas, mas punham nelas o seu coração e elas aos corações chegavam. E não só nas suas canções, mas em toda a sua vida. Não faziam outra coisa senão amarem-se uns aos outros. Era, na verdade, uma vida de amor recíproco, uma vida de grande universal amor. Mas alguns dos seus cânticos, que mostravam uma expressão triunfal e inspirada, não conseguia eu compreendê-los. Ainda que percebesse a letra, não podia abranger todo o seu significado. Eram intangíveis para a minha razão, ainda que penetrassem cada vez mais fundo no meu coração e sem que eu pudesse aperceber-me do que acontecia. Costumava dizer-lhes que já anteriormente adivinhara tudo isso, que já na nossa terra o pressentimento de toda aquela aventura, daquele jubiloso cântico louvor, me fizera experimentar um entusiasmo estéril e às vezes excessivo, que tudo aquilo eu vira já nos sonhos da minha alma e nos meus sentidos, que lá longe, na nossa terra, por mais de uma vez me arrancara lágrimas o pôr do sol, que sempre houvera dor no meu ódio aos homens da nossa terra. Porque não podia eu odiá-los, visto que não os amava? Porque não podia perdoar-lhes, porque me fazia sofrer amá-los? Porque não podia amá-los odiando? Eles escutavam-me e eu via claramente que não podiam imaginar nada disto. Mas não me arrependia de ter-lhes falado nessas coisas. Sabia que eles compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem abandonara. Sim, quando eu sentia pousar-se em mim o seu diáfano e aprazível olhar, trespassado de amor, quando sentia como entre eles também o meu coração se tornava puro e inocente como o seu, não lamentava não poder entendê-los. Faltava-me o alento, por sentir tão intensamente a plenitude da vida, e ficava a adorá-los em silêncio. Oh, toda a gente se ri agora na minha cara e me afirma que não pode ver-se nada semelhante ao que descrevo. Que no meu sonho mais não fiz do que experimentar um sentimento elaborado pelo meu próprio coração e que todos esses pormenores os devia ter arquitetado depois, já desperto. E quando concordei e disse que podia ser que tivessem razão, sabe Deus as gargalhadas, a hilariedade que as minhas palavras provocaram. Naturalmente eu estava apenas dominado pelo sentimento do sonho, e só este único sentimento perdurava no meu coração que sangrava. Mas, além disso, as visões e as figuras reais do meu sonho, isto é, aquelas que vira precisamente durante a hora do meu sonho, conservavam entre si tal harmonia, eram tão perfeitas, tão encantadoras, sedutoras e belas, que ao acordar, como é natural, não era capaz de tornar a dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Assim, tiveram naturalmente de empalidecer na minha consciência e de desvanecer-se. E talvez por isso me sentisse realmente obrigado a imaginar, depois inconscientemente, os pormenores, aos quais teria encomendado decididamente a missão de reproduzir, de certo modo e dado o meu apaixonado desejo, pelo menos o sentimento principal. Mas, no entanto, por que não acreditar que tudo isso foi real? Pode ser que fosse 1000 vezes melhor, mais radiante e belo do que eu descrevo. Pode ser que fosse um sonho, mas não é possível que o fosse completamente. Olhem, vou confiar-lhes um segredo. Talvez isso tudo nem sequer de longe fosse um sonho.
Pois aqui sucedeu qualquer coisa do género, algo tão real até à saturação, que uma pessoa nem sequer teria podido sonhá-lo. Pode ser que fosse a minha alma que engendrasse esse sonho. Mas como poderia ela engendrar sozinha essa terrível verdade que percebi mais tarde? Como teria podido eu imaginá-la sozinho ou sonhá-la, o meu coração, também sozinho? Seria possível que o meu insignificante coraçãozito e a minha humilde e caprichosa razão pudessem aceder a semelhante revelação da verdade? Oh, julguem os senhores por si próprios. Até este momento não falei no caso, mas agora vou dizer a verdade toda. A conclusão foi ter eu estragado tudo aquilo.